Pessoal, vamos estudar a lição? Quem receberá o Espírito Santo? Nada mais nada menos que os discípulos, mas também nós, discípulos atualmente. Hoje, terça-feira, dia 6 de janeiro, 6/1 de 2026, é dia do nosso make-off, nossas curiosidades. Vamos abordar duas curiosidades bem rapidonas, mas que são muito boas. Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Sobre o dia de Pentecostes, essa comemoração de muitas que ocorriam no calendário judaico. O dia de Pentecostes costumava ser comemorado 50 dias depois do dia das primícias. E que dia das primícias era comemorado? Era comemorado 2 dias depois da Páscoa. Ou seja, se a Páscoa era comemorada entre março e abril, isso quer dizer que o dia de Pentecostes era comemorado entre maio ou junho. Entendeu? Entre maio e junho, a diferença ali de um mês, talvez, ou talvez 2, de 1 a 2 meses, a diferença da Páscoa. E os discípulos ficaram 10 dias em oração no cenáculo. Ou seja, lembra dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, que inclusive já está perto? É um detalhe disso, é baseado nesses 10 dias que os discípulos passaram no cenáculo. 10 dias de oração, para que o milagre da vinda do Espírito Santo acontecesse. E esse dia de Pentecostes era muito especial, porque recebia muita gente de fora. O pessoal gostava muito de vir, né? É igual a Páscoa. Havia muitas pessoas de fora para Jerusalém comemorar a Páscoa. E do dia de Pentecostes não era diferente. E não foi por causa disso que o Espírito Santo tinha que aparecer naquele momento, para que muitas pessoas testemunhasse esse milagre. Lembrando que fosse só 3.000, um acréscimo de mais de 3.000 pessoas. Agora imagine o total de pessoas que tinham lá, porque não foram todos batizados. Ou seja, tinha muitas pessoas presenciando o Espírito Santo nas pessoas. Vamos lá para a segunda curiosidade. Agora vamos estudar sobre o dom do Espírito Santo naquele momento. O Espírito Santo foi derramado por todas as pessoas que estavam lá. Ou seja, todos, que ficariam entre 120 pessoas, incluindo mulheres, crianças e etc. Participaram do recebimento do Espírito Santo naquele momento. O Espírito Santo não caiu sobre os 11 discípulos, não. Foi sobre todos que estavam lá, né? Discípulos espalhados, sem ser os apóstolos, e sim discípulos. E já essas línguas de fogo. No verso texto-chave fala que veio do céu chamas ou línguas de fogo. Isso é um simbolismo para representar o recebimento de dom de línguas. Você está falando em outras línguas sem ser a tua, para pregar, impactar da mensagem do Evangelho. Então foi isso que ocorreu com aqueles apóstolos, com os discípulos. Todos estavam falando de línguas diferentes, para que todas as pessoas que estavam lá ouvindo entendessem, não ficassem. O que ele está falando? Todos entenderam, de acordo com a sua língua. E se você for ver em Atos 2, você vai ver lá, bem no início, o tanto de povos que tinham. E aí os povos tudinho tinham suas diferenças de línguas, né? Isso é muito gratificante. E o sermão de Pedro foi essencial, porque quando todos estavam pregando, tinha alguns que estavam falando, esses caras estão bêbados, só pode. Mas aí Pedro foi lá no meio do público, no meio das pessoas, fez assim: ei, presta atenção, nós não estamos bêbados, nós estamos aqui para cumprir a profecia de Joel, para vocês verem de que o Espírito Santo é real, de que Jesus é o Messias, que Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo para impactar mais vidas. E aí o pessoal se arrependeu e o sermão de Pedro foi essencial demais. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a Santa Mensagem. Muito obrigado por o Espírito Santo estar conosco em todos os momentos. Agradecemos muito, Senhor,